Oi, muito amor. Então, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está vendo gravado. Meu pescoço não pode aparecer. Para quem está ao vivo aqui com essa energia maravilhosa, 221 pessoas e só subindo, né? Nós estamos aqui para fechar com chave de ouro a nossa semana de aulões. É a melhor matéria para se fechar, gente. Não tem como. É uma energia maravilhosa e a gente já liga, porque a matéria é o quê? A matéria de hoje é energia. Olha só, a gente tá falando da energia que está aqui, já vai engada direto na matéria de energia. Coincidência? Acho que não. Acho que não, tá vendo? Diz que é tudo de bom, exatamente, João. E quem discorda está errado. Aí, Eduardo, aí eu vou ter que falar de energia. Aí eu preciso mais ainda falar de energia, Eduardo. Que isso, da visão? Energia é uma matéria gostosinha de estudar, rapaz. É gostoso demais estudar, você vai ver. Que isso, gente? Ó, eu vou ficar mal. Fico mal. Toma. Não é de Deus isso que eu tô. Ai, que bosta é essa? Bugou. Esquece, calma que bugou. Bugou o slide não é esse. Esse daqui é o slide do terceiro ano. Quem é que vocês estão, gente? Não, é muito satisfatório e é exata, gente. Física ou é ou não é. Ah, então, se a energia pesa, estamos falando de energia de peso. Pô, a energia potencial gravitacional, tenho quase certeza, viu? Essa energia que envolve peso aí é potencial gravitacional, tenho quase certeza. Acabei de entrar e vi isso. Tá vendo, Mirella? Você entra e já vê uma pessoa vestida de japonês, você pensa o quê? Tem alguém normal aqui? Tem alguém normal? Acho que não tem ninguém normal, né? Oh, meu Deus, como é que vocês estão, gente? Eu tava com saudade da turma do primeiro, viu? A sorte do pessoal que é do extensivo, a sorte do pessoal que é do extensivo é que eu não fiz o madrugadão ainda com eles, porque eu faço eu sempre faço no meio do ano um madrugadão, no final do ano outro madrugadão. Então nós vira madrugada estudando física, é bacana, nós joga física, nós faz física, nós joga, nós faz tudo. Ô, Maria Eduarda, mas eu ainda não fiz, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora, quando a gente voltar, deixar uma semana tranquilo, vocês vão ver. Mas eu fiz com o PISM 1 e com o PISM 2 e com ele. Aí esse pessoal gostou demais, gente. Foi muito bacana, foi muito bacana. Eu, Chapolin Colorado, Sarinha. Só eu para defender essa física, minha querida. Não viu a energia ainda, Clóvis? Que isso, Clóvis? Ah, você não viu na escola, no curso? Não viu. Mas, primeiro de tudo, deixa esse aqui se apresentar. Quem não me conhece, esse aqui, ó, em toda a sua pompa de Chapolin, é o Expedito. Isso mesmo. Tá? Sou professor de física, sou licenciado, pós-graduado em física, sou amante da física. Então, assim, eu vou falar de física para tudo que é lado, tá? Sou amante de física, então não tem como. Sou amante de animais. O meu animalzinho, inclusive, está até dormindo aqui no meu outro quarto. Ele está fugindo de mim porque ele não gosta de aparecer nas aulas, porque eu uso ele de exemplo no meio das aulas. Exato, Camila, eu uso ele de exemplo, aí ele foge. Agora ele já fugiu, para fugir. Além disso, sou protetor, sim. Né? Sou protetor de animais, tal. Por mim, eu teria quase uma selva dentro de casa, mas não pode, né? Diz os meus alunos que eu sou viciado em pijamas. É um doguinho só, Tarcísio. Por enquanto, assim, gente, falar. Eu sou casado, entendeu? E aí, como eu sou casado, a minha pessoinha não deixa ter muito bicho em casa, não. Minha pessoinha não é fã de bicho, não. É foda. Então, dica, não case. Entendeu? Quase isso, Maria Eduarda. Eu moro junto. Entendeu? Aí nós deixamos off, nós deixamos vir. Mas voltando. Então, olha só. Diz os meus alunos que eu sou viciado em comprar pijamas, se é quase um hiperfoco em pijamas. Expedito, por que eles falam isso? Não sei. Talvez porque eu tenha 18 pijamas diferentes? Pode ser.
Talvez porque com a roupa do Chapolin agora eu tenho 19 formas de me vestir para uma aula. Fora a roupa do mago? Pode ser. Não sei se é isso, mas pode ser, né? Não dou toda certeza, não. Tá? Mas vamos lá. Eu também adoro a fofoquinha, mas aí desse off. Desse off, fofoca a gente faz durante as aulas, no finalzinho das aulas, sempre bom. Cadê o pessoal da T2? O pessoal da T2 que sabe como é que funciona essa parte. Né, Maria Eduarda? A fofoca rola solta, né, Camila? E cadê o casal, Camila? Cadê o casal T2 aí? Cadê o casal T2? Cadê os meninos? Cadê o IG? A Helena com o IG. Ah, quem sabe, né, Aninha? Não, ô, Maria Eduarda, rapidinho. E eu posso falar um negócio? Tem o APC também, mas é o IG, a Helena é com o IG. Tinha um menino chamado IG na minha aula do PISM 2 agora. Você acredita que tinha um menino chamado IG? E eu achei que era o nosso IG, mas não era, do PISM 2. Mas vamos lá, gente. Essa parte, nem vou comentar muito, porque assim, a única coisa que eu quero saber é, já estão preparando a fotinha para daqui a 2 anos? Esse ano, PISM 1, ano que vem PISM 2, depois PISM 3. Daqui a 2 anos, eu quero estar na hora de fazer aqui, ó. Pegar, vai ter a Maria Eduarda aqui, ó. A Duda aqui, ó. A Duda vai estar com a foto aqui. Aí a gente vai pegar a Camila, vai estar aqui, ó. A Camila aqui, ó. Aí vai ter, né? Ó, o Tarcísio, a foto do Tarcísio vai estar aqui, ó. Tarcísio, ó, você vai estar com a foto bem aqui, ó. Tarcísio. Aí que a Gigi vai estar com a foto aqui, a foto da Gigi vai estar aqui, ó. Gigi. A Mirella, aqui, ó. Mirella, você vai estar aqui, Mirella. Mirella. A Sarinha aqui, ó. Sarinha, você vai estar aqui, ó. Sara. Aqui, ó. A Júlia, tu vai estar aqui, ó. A Ju aqui, ó. A Ju. Tá vendo? Gente, o que é só isso aqui. Ó, o Nicolas não tá aqui também, Nicolas. Vai estar aqui, ó. Será que o Nicolas é o Nicolas? Só para saber se o Nicolas é o Nicolas. Tá estudando violão? Não, então talvez não seja o Nicolas. Então vamos lá. É que tem o Nicolas que eu conheço. Tem o Nicolas T4 que é o que eu conheço. Mas vamos lá, gente. Então, daqui a 2 anos, né? Depois do aulão pós 2 anos, vai estar a fotinha de todo mundo aqui, assim espero. Mas aqui é só um dediquinho dos nossos alunos. Vocês sabem, né, gente? Tem muito, muito, muito mais aluno. Tá? Tem muito, muito, muito mais aluno. Assim, tem mais de 20% aprovados, então você já sabe, nem cabe ali, não caberia. Eu posso fazer um slide de 30, 40 páginas só com isso e não vai terminar. Então, gente, ó, já sabe, né? Tirou aquela fotinha. Marcou. Ah, o pessoal gosta do Xandão, ó. Vocês acham que só ele tem o double biceps? Aqui, ó. Só ele e Matheusão tem double biceps? Aí também tem, tá? Ó. Ó. Vocês acham que não? Ah, ó. Tira a fotinha. Ó a fotinha, ó. Postou a fotinha, marcou o mago, meu filho. Recebe, ó. Recebe, tá? Eduardo, se você for igual eu vou falar o seguinte, Eduardo. Expedito natural. Não, eu 100% natural. Eles estão na bomba. Eu 100% natural. Aí eles que lute, né? Eles que lute, aí não é comigo. É. Mas vamos lá. Eduardo, se você for igual eu, que tenho. Eu, por exemplo, eu falo que eu tenho. Eu falo, não, né? Eu tenho um laudo, tudo, eu tenho TDAH. Eu adoro música. Então, se eu não estou dando aula, se eu estou estudando, estou fazendo coisa, eu escuto música baixinho para me ajudar. Então, se você for assim, não vejo problema nenhum. Nunca, João. Agora, se pegar Xandão e Mateusão, meu filho, aquilo ali, eu acho que nem o suor mais é natural. Porque se tu encostar no suor, tu já ganha 2 quilos de massa magra. De tanta bomba que eles aplicam, viu? Queria falar, não. Oh, Mirella, deixa abaixo, Mirella. Esquece, Mirella. Não está aqui, mas quem falou, viu? Não está mais aqui quem falou.
Mateusão? Bomba, Mateusão? Nunca, gente. Que isso? O Mateusão? O cara de quem eu roubei esse óculos aqui até toma, que é o Xandão, ó. Roubei esse aqui do Xandão. Eu não enxergo nada com ele? Não. Mas ele toma. O Mateusão não. Tá? O Mateusão não toma bomba, ó. Estou aqui, me defesa está gravando. O Mateusão não toma bomba. É só o Xandão. Tá? Eu não enxergo nada, então tem que voltar pro meu óculos, gente. Deu ruim. Tá? O pior, se chegar por correio, tá bom, né, Mirella? Que ainda demora. Eu sou míope, Mirella. Eu sou míope. Tenho 3,5 graus de miopia. Se chegar por correio, tá bom. O problema é se do nada o Mateusão entrar aqui no meio da aula, imagina. Tá demitido ao vivo. Por correio, tá bom. Por correio, tá tranquilo. Gente, então vamos lá. O tópico que eu quis trazer para a aula de hoje é o quê? Trabalho e energia. Sabe por quê? A Xandinha? Contra a Xandinha, olha, eu tenho meus protetores ali, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Olha lá, contra a Xandinha eu tenho meus protetores, olha lá. Ó, pra cá. Olha lá, olha meus protetores ali, ó. Tem a capivara, tem a Roberta, que é a foca, tem o Etevaldo, que tá ali, tem o Lac, que é o nosso Lacoste, tem a lagartixa, que não tem nome ainda. Roberta. Depois eu conto o porquê de Roberta. Roberta é uma foca que eu tenho aqui, calma aí. Deixa eu chamar a Robertinha para participar da aula. Robertinha, vamos participar da aula. Trazer a Robertinha e vou trazer o Jurandir. Essa é a Roberta e esse é o Jurandir, velho. Vocês não conhecem? Ó, a Robertinha vai ficar aqui, Robertinha. Fica aqui no meio da aula. Deixa eu pôr o Jurandir do outro lado. Aí, ó, Roberto e o Jurandir aqui, ó. Eles vão participar do início da aula comigo, tá? Ah, não, Mirella, porque aí é muito professor para homenagear, né? Aí dá ruim, depois o outro pode ficar com ciúme. Já sei, vou chamar ela de Mateusão, porque aí eu me redimo. Ao invés de ser demitido, ele vai falar, pô, tá me homenageando, tá vendo? Não, faz isso não. Faz isso não. Vamos voltar aqui, gente. Então, olha só. Expedito, por que você escolheu hoje falar de trabalho e energia? Sabe por quê, gente? Todo ano, sem exceção. Mateus natural. O Mateus que usa bomba é o Mateus com U, Maria Eduarda. O nosso Mateusão aqui do curso tem o Mateusão com W, que é especial, não usa bomba, não. Entendeu? Que é o Matthews. O Matthews, que é o patrão, ele não usa bomba, não. É com W, sério. Não é erro de digitação, gente, é com W mesmo. Tá? Mas vou voltar aqui. Então, olha só. Meus guias, minhas proteções espirituais da Xandinha aqui, ó. Já reparou, né, Ju? Vamos voltar aqui, vou parar de deixar, então daqui a pouco eu tranco o chat. Vamos lá. Então, olha só, por que eu trouxe essa parte de energia, gente? Porque todo ano, literalmente todo ano, temos energia nas abertas. Então, esse tópico aqui, ó, ele sempre aparece nas abertas do PIS-1. Professor, nas abertas é a questão toda? Não, às vezes é a letra A, às vezes é a letra B, mas sempre aparece nas abertas. Então, se você souber, é um tópico que dá para matar, dá para ganhar ponto. Dá para ganhar. Aparece nas fechadas também? Aparece uma fechada também. Aparece na fechada e na aberta. Malu, eu vou mostrar para vocês como cairia, só que eu até falo o seguinte, ela cai muito. A questão, às vezes, é letra A, energia, letra B, impulso. Letra A, energia, letra B, força. Aí entra força de atrito. Letra A, energia. Letra B, lançamento, por exemplo, que já caiu. Eu imagino, quem está no curso, né? Questão aberta é aquela discursiva, tá, Pedrão? E a fechada é aquela de marcar X. Mas, por exemplo, quem está no curso, quem está acostumado, né, com as coisas do curso, já deve ter visto na lista de exercícios uma questão do índio. Já viram a questão do índio? Dele lançando uma flecha, lançamento oblíquo, aquela coisa satânica do lançamento oblíquo, maravilhoso de fazer. Naquela questão, uma das letras fala de energia. Uma das letras fala de energia. Ela pega energia. Então, assim, ele cai dentro. Então, se você sabe energia, você resolveria pelo menos a letra A.
A letra B e a letra C é lançamento oblíquo, mas a letra A se resolveria. Então, energia, ela está em todas, ela pode aparecer em qualquer tópico na física. Então, vamos falar dela. Inclusive, Polias, pode cair, Ju, pode cair, tá? Deixa eu tirar isso que tá me esquentando demais nas orelhas. Tá me esquentando demais nas orelhas. Depois eu trago meus guias espirituais contra a Xandinha, tá? Mas vamos lá. Então, vamos começar a falar. Vamos começar de cara falando de trabalho, tá? Vamos começar de cara falando de trabalho. Gente, tudo isso que vocês estão perguntando tá dentro do conteúdo programático. Então, assim, pode cair. Né? Tem coisa que cai mais, coisa que cai menos. A gente vai falando durante as aulas, tá? Ficar mais rápido, senão eu não consigo sair daqui. A Ju já até observou que o meu TDAH tá atacadíssimo. E, gente, eu não tomo remédio, tá? A boneca endemoniada do Xandão, tá? Tá, vamos lá. Mas vamos voltar aqui. O que é trabalho, gente? Trabalho nada mais é do que energia. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Você quer... Não, eu vou fechar, acho que eu vou fechar. Nil maior que Xandinha. Não, Nil ganha do Xandinha. Mas eu vou fechar o chat aqui, senão eu não consegui falar, não, gente. Daqui a pouco eu abro o chat de novo, senão vocês me confundem aqui. Eu fico aqui na fofoca, no bate-papo aqui. Tem muita gente hoje, muitas conversas até aleatórias. Vamos lá. Olha só. O trabalho... Vamos lá, vamos pensar. Eu quero empurrar uma caixa de um lado para outro. Quero empurrar uma caixa de um lado a outro da sala. Quero empurrar uma mesa de um lado a outro da sala. Se eu empurrar essa mesa, eu tenho que aplicar uma força e essa mesa vai se movimentar. Só que enquanto isso acontece, né, para que isso aconteça, eu gasto uma energia. Eu preciso de uma energia. Então, o trabalho é essa energia. Eu gosto de falar que trabalho é energia. Trabalho é energia. Eita, que bugou minha caneta aqui. Calma aí. Trabalho é energia. É uma energia que a gente vai gastar, energia que a gente vai utilizar para aplicar uma força e mover um corpo. Para, através da aplicação de uma força, mover um corpo. Trabalho, energia. Professor, falei em energia. É o ponto principal, não é o ponto alto da aula. Trabalho não é de cair tanto. Quando eu falei em trabalho, né, falei em energia, qual que é a unidade de medida de energia? Energia, a nossa unidade de medida é o quê? Joule. Joule. Tudo bem? Que é representado pela letra J. Posso dar uma dica? Joinha para cima aí, tá? Vou botar aqui. Joinha para cima se eu puder dar uma dica extra. Agora, não é o foco aqui, mas do PAS. Do PAS, PASUFLA, tá? Por quê? Eu tenho certeza, gente, que vocês estão fazendo seriado, o curso ele vai abordar a matéria do PISM e do PSAS. Para o pessoal do extensivo também, acho que não sei se será fofoca, se eu podia contar. Não sei se eu podia contar, mas agora contei, foi, né? Aí, a informação que o Lúcio já foi vazada aí. Mas olha só. Então, além deles, tem outro que você pode fazer, que é o PSAS, que é o PASES, que é o PAS, tem o Provão Paulista, tem outro que você pode fazer, né? Mas vamos lá. Dentro do PAS, da UFLA, tem uma particularidade que eu vou falar assim que eu falar da fórmula. Por quê? Lembra que eu falei que trabalho é o quê? Através da aplicação de uma força, nós vamos movimentar um corpo a uma certa distância. Não foi isso que eu falei? Então, o trabalho... Gente, vamos pensar na real life. Tá podendo, rapidinho, joinha pra cima se estiver podendo já falar, aumentar um pouco o nível da aula, tipo, de falar uma palavrinha um pouco mais suja. Gente, CLT, trabalho serve pra quê? A maioria dos trabalhos serve pra quê? Tá, ó. Famoso. Ó, te fuder. A fórmula de trabalho aqui, ó. Te fuder. Pra isso que serve o trabalho. Aqui, ó. A fórmula de trabalho aqui. Então, quando eu falar de trabalho, esse T aqui, ó, é trabalho, tá? Trabalho. Ele é força, peso, deslocamento. Tranquilo? Então, falei de trabalho, trabalho é força, deslocamento. E aí, olha que legal, olha que legal. Por que o Tio Expedito falou do negócio do PAS? O PAS, uma coisa do PAS, tá? Um pouquinho, observação pequenininha.
Joule. Trabalho é dado em joule, não é? Trabalho não é energia, que eu falei que é dado em joule. Unidade de medida de força. Qual que é a unidade de medida de força? Newton. Vezes. Deslocamento, a gente mede deslocamento como? Em metros. Eu já vi uma questão do Paz que ele perguntava o que significava Joule. Joule é Newton vezes metro. Tá? Mas não precisa, PISM, PISAS, não precisa saber disso. Trabalho é força de deslocamento. Ai, professor, mas aí eu já vi. Não, eu vou usar força de. Professor, mas aí eu já vi, né, uma pessoa falando que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno θ. Sim, trabalha para te fuder, com certeza. Ou seja, com certeza. Professor, tá, mas por que inicialmente você não falou desse cosseno? Caga pro cosseno. Dentro do PISM, tu caga pro cosseno. Verdade seja dita. Por quê, prof? Olha aqui, ó, deixa eu apagar essa dica do Paz. Isso aqui era só uma observação do Paz. Pensa o seguinte, ó. Eu tenho uma caixa aqui. Eu tenho que movimentar ela até esse ponto aqui, ó. Tá? Então vai se deslocar aqui. Pensa comigo, vou abrir o chat aqui, senão vai me responder. Ó, peraí, depois eu fecho de novo, porque senão vocês atacam meu TDAH aqui, gente. Vamos ver se vocês não vão atravessar as conversas, eu deixo. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Se eu quero movimentar a caixa para a direita, para onde que eu tenho que aplicar uma força nela? Para onde que tem que aplicar uma força nela? Para a direita. Todo mundo concorda? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma força para a direita. E aí, olha que legal. Esse cosseno é entre a força e o deslocamento. Trabalha a energia. A unidade de medida dele é joule. É joule. Tá? É joule. Unidade de medida de energia. Essa é a unidade de medida de trabalho. É igual de força, é Newton. E de deslocamento, é metro. Tá? Mas vou voltar aqui. Olha só. Qual que é o cosseno de zero? Porque o ângulo formado, o deslocamento é na horizontal ali para a direita. E a força também está na direita, o ângulo é zero. Qual que é o cosseno de zero? 1. Então, olha só, esse cosseno seria 1. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, não é? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, não é? Não é? Beleza. Agora, professor, onde que eu usaria o cosseno? Se, ao invés de eu aplicar a força, aí que tá, eu vou te explicar isso agora, você vai entender tudo. Ao invés de eu aplicar uma força ali para a direita, e se eu aplicasse uma força assim, ó, na diagonal? Gente, essa inclinada, parece mesmo, João. Vou voltar aqui. Tá. Olha, força inclinada, plano inclinado. E se eu aplico uma força na diagonal ali? O que acontece? A gente pode, se eu estou aplicando uma força na diagonal, você concorda que é a mesma coisa que eu empurrar essa caixa para baixo e para a direita ao mesmo tempo? Que é o que a gente vai chamar de decomposição de vetores. Então, olha, é a mesma coisa que eu aplicar uma força para baixo e para a direita. Vetor, exato. Força é vetor. Então, a força para baixo vai me ajudar a empurrar a caixa para a direita? Vai? Vai? Força para baixo me ajuda? Não. Então, olha só, eu faço isso aqui, ignoro a força para a direita, ó, a força para baixo, e uso só a força para a direita. Exatamente, João. Eu usaria só a força para a direita. E por que seria o cosseno, professor? Porque aqui ó, teria um ângulo θ e essa força aqui, ó, aqui é a força, né? Vamos chamar aqui de Fx, usaria o cosseno. Não entendeu? Claro que eu explico. Claro. Olha só, força na diagonal. Vocês concordam que se eu quero mover para a direita? Se a força é na diagonal, eu posso separar em duas forças. Beleza? Cosseno é uma propriedade da trigonometria, ô Júlio,
que a gente fala lá no fundamental, e vocês vão ver mais pra frente também no cursinho. Se você, não sei se você já está no cursinho também, né? Se você está no cursinho, no extensivo, você também já viu e tudo, que é uma propriedade do triângulo, de trigonometria, propriedade dos ângulos, né? Eu quero só desmistificar e falar que a gente não precisa dela. Tá? Vai entender. Mas olha só, se eu tenho uma força na diagonal, vamos lá, vamos pensar o seguinte, olha, vou fazer o oposto, tá? Eu tenho uma caixa aqui, e eu quero movimentar ela para cá, ok? Ok? Só que eu só posso fazer força na vertical e na horizontal. Então, para isso, eu faço o quê? Eu empurro para a direita e para cima. Se eu empurro para a direita e para cima, concordam comigo que a caixa vai andar assim? Concorda que a caixa vai andar assim? Na diagonal? Então, tá vendo que eu peguei duas forças e transformei em uma só força? Tá vendo? O que é decomposição de vetores? Você pega uma força e transforma em duas. Então, quando eu tenho uma força na diagonal, ó, essa força F aqui, ó, na diagonal, é a mesma coisa que eu tiver uma força, que eu tenho uma força para baixo aqui, essa em vermelho aqui para baixo, e essa em vermelho para a direita. Só que o que eu estou falando? A força em vermelho para baixo, vamos pensar essa para baixo aqui, ela não vai servir para movimentar o corpo. Porque tem um chão ali. Ela não vai servir para movimentar o corpo, concorda? Concorda comigo? Então ela, a gente desconsidera. É isso que eu falei. Por isso eu falei, essa daqui, ó, ela vai cagar para ela. Vai cagar para ela. Então a única força que vai empurrar esse corpo para direito é essa aqui, ó. É essa daqui. Ó, essa força aqui. Por isso que vem a questão do cosseno. Mas, inclusive, no PISM já caiu o trabalho com cosseno? Já caiu o trabalho que você tem que usar a fórmula com cosseno? Não vai, Aninha. Não vai. Então, por isso que eu falei. Você lembra o quê? Trabalho é força vezes deslocamento. A gente caga pro cosseno. Caga pra esse cosseno aqui. Tá vendo? Só cagar. Tá? Ô, Nicolas, Ô, Nicolas, só se tiver atrito. Só se tiver atrito. Sim. Eles vão, a gente vai desconsiderar o cosseno. Não, Thaís, eles não dão as fórmulas. Eles não dão as fórmulas, tá? O PISM não dá fórmula. Já vi aparecer em uma questão ou outra, mas é muito, muito raro, tá? No PISM 1 não lembro sim, de questão nenhuma que ele dê a fórmula. Já vi aparecer no PISM 2 e no 3. Aí, não, Aninha, ele não vai pedir trabalho com atrito, tá? PISM não vai fazer isso. Porque aí muda vários parâmetros, a gente teria que aprofundar em outros tópicos que ele não cobre. Tá? Quantas fórmulas eu tô falando? Ih, Ju, não lembro de cabeça total. Mas eu posso contar um segredo para vocês? Então, já que a gente tá falando de fofoca, posso contar um segredo para vocês? Posso? Se, ó, todos os alunos, todos os alunos do intensivo e do extensivo, sem exceção, professor, vai ser dar aula para minha turma. Problema. Não quero saber da vida ruim de vocês. Né? Todas as questões e todas as fórmulas que vocês têm que saber, eu vou mandar o material. Eu tenho um material que eu estou acabando de organizar, estou aproveitando as férias para isso, com todas as fórmulas do PISM 1. Todas as fórmulas que podem cair no PISM 1. Depois eu vou cortando, tá? KMUV, Lavínia. Todas as fórmulas que podem cair no PISM 1. Tá bom? Para todas as turmas, Paulo, para todas as turmas. Só para quem é do curso, Clóvis. Isso é conteúdo exclusivo, porque nós não libera para quem é do curso. Tá? Então, extensivo, intensivo, vai para todo mundo. T8 também, Julinha, pode ter certeza. Eu até me coloquei lá para poder mandar isso para vocês. Não só isso, tá? Mando também, que vocês estão me perguntando em matéria que cai e tudo. Eu dou aula para T3. A T3 do intensivo, Gigi, eu tenho que olhar com o mago. Porque lembra quando eu TDAH? Eu não lembro de todas as turmas, não. Eu lembro das que eu estou dando aula no extensivo, mas no intensivo o mago me mandou, eu não vi, não lembro realmente de cabeça. Todas as turmas, Aninha. Vou mandar duas coisas para vocês de todas as turmas, tá? Que tiver no nosso, tanto no extensivo quanto no intensivo. Essa planilha com todas as fórmulas e uma planilha que eu tenho, que eu mapeio todas as questões do PISM de 2025, do ano passado, no caso, até 2015. Então você vai saber se caiu na aberta, se caiu na fechada, aquele tópico,
quantas vezes caiu, quantas vezes não caiu. Tem isso tudo planilhado. Eu tô acabando de organizar a planilha e mando para vocês, tá? Quando as aulas voltarem, eu vou mandar, Yasmin. Vou mandar, tá? Prometo. Ô, Guilhermão, tem. Aí é lançamento oblíquo. E lançamento oblíquo, se cair, é muito difícil cair, mas se cair, aí você vai ter que saber cosseno. Mas só lá em lançamento oblíquo, tá? Tem as questões? Tem. Quais questões são, Laura? Não tem apostila com todas as questões. Tem qual a questão e qual ano. Entendeu? Lá em lançamento oblíquo tem, ô Duda. Só lá em lançamento oblíquo, tá? Mas é lá em lançamento oblíquo, mas é raro de cair. O que mais cai? Energia e impulso, Lavínia, mas vamos voltar aqui. Cai, Sofia, tá no conteúdo programático, apareceu algumas vezes, não é o tópico mais frequente, mas cai, tá? Vou mandar na T5 também, Bia, mas vamos voltar para a aula. Quando a gente fala de trabalho, gente, nós falamos de trabalho, uma das coisas que vem atrelada a trabalho é o que a gente chama de potência. Potência. Por quê? Pô, se eu vou realizar trabalho, vamos lá. Eu vou empurrar aquela caixa. A Maria Valentina vai empurrar a mesma caixa. Pensa comigo. Eu às vezes, sou mais forte que a Maria Valentina. Então você concorda comigo que se eu sou mais forte que ela, o meu trabalho vai ser diferente do que o trabalho dela? Porque a minha força é diferente. Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu tenho força diferente, meu trabalho vai ser diferente. Então, nós vamos ter potências diferentes. Nós vamos ter potências diferentes. Então, teoricamente, se eu tenho mais força, eu sou mais potente na realização do trabalho. Concorda comigo? Eu vou realizar esse trabalho de forma mais potente. É igual um carro mais forte, ele é mais potente. Então, quando nós falamos de potência, tá? O que é potência, gente? Ó, vamos botar aqui um pote. Potência. Potência nada mais é do que o trabalho que você realiza dividido pelo tempo gasto. Tá? Potência é o trabalho que você realiza pelo tempo gasto. Para realizar. Isso é potência. Trabalho é inversamente proporcional à força? Não, Alice. Ele é diretamente proporcional. Se você olhar aqui, ó, eles estão na mesma, vamos colocar assim, ambos estão no numerador. Então ele é diretamente proporcional, tá? O trabalho a força é inversamente proporcional ao deslocamento, mas proporcional. Tá? Maior força, maior trabalho. Ah, professor, quer dizer que você vai ter mais dificuldade? Não. Quer dizer que você vai gastar mais energia. E se sua força é muito maior, pensa só. Nós vamos fazer. Vamos para academia. Vamos para academia? Vamos para academia? Vamos. Todo mundo? Vou sim. Vou sim, tá, Mano Antônio? Vamos para academia. Vamos fazer leg press. Vamos para o leg press, leg 45, ó. Tá com a perninha aqui. Se nós dois, vamos lá, nós podemos fazer o mesmo exercício, levantar aquelas placas na mesma altura. Só que você concorda? Não vamos para academia mais não. Perna, foge, né, Arthur? Mas se a gente, vamos lá, eu pego, gente, brincando, 400 quilos no leg. Eu cheguei a pegar 600, só que eu parei 6 meses, voltei agora. Então, eu pego 400 quilos só no leg press. Tô fraquinho. A Maria Eduarda pega 300. Você concorda comigo? Como eu vou pegar muito mais peso, eu vou sair de lá mais ofegante, eu vou ter que gastar mais energia que ela. Vou gastar muito mais energia que ela. Então, é o trabalho. Por isso que o trabalho é proporcional à força. Eu pego muito, mas é questão de força. Né? Proporcional. Então, vamos lá. Prof, então o trabalho é igual ao calor sensível, eu aprendi na escola. Sim, Ju, posso contar um segredo para você e para todo mundo? Posso. Nós falamos de potência no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Inclusive, calorimetria não cai, tá? Calorimetria não cai no PISM-1. Então, olha só. Potência é a mesma em todos os anos. Potência é energia. Trabalho que é energia por tempo. Por isso, Ju, que você viu que potência era a quantidade de calor por tempo. E calor é energia, só que isso é matéria lá do segundo ano. Tá? Então, potência, sempre que eu falar em potência, vai ser
a energia, o trabalho realizado pelo tempo gasto. Tá? Não, Helena. Isso é rendimento. Isso é rendimento. Tá? Isso daí que você está falando é rendimento. Potência é o seu trabalho gasto. É o trabalho por tempo. Simples. Potência, trabalho por tempo. Qual o trabalho que eu vou realizar, qual o tempo que eu gastei. Isso é potência. Tranquilo? Tranquilo? Simples. Potência. Não é de cair muito, tá? E uma outra coisa que eu só vi cair uma vez, literalmente, ano passado, é rendimento. Rendimento. Porque vamos pensar com o expedito. Você vai fazer o leg press, beleza? Vamos lá fazer o leg? Você vai realizar um trabalho. Só que você concorda comigo que nem toda energia que você está gastando ali durante a realização do movimento, do exercício, você vai gastar para levantar o objeto? Nem toda energia você vai gastar para aquele objeto? Você tem energia que você está gastando na sua digestão, enquanto isso. Tem energia que você está liberando pelo suor, pelo calor, você está liberando energia de tudo que é forma. Então, quando a gente fala de rendimento, é rendimento, gente, representado pela letra N, como se fosse uma letrazinha N, tá? Ele é o trabalho dividido pela energia, ó, total gasta. Pode falar que tem mais força, tem mais potência? De certa forma, sim, Malu. De certa forma, sim, tá? Então, rendimento é nada mais, nada menos do que trabalho, que é quanto de energia você usou ali para fazer aquele movimento, você usou para aplicar, durante a aplicação daquela força, dividido pela energia total que você gastou. Porque você gasta, gente, no cotidiano, você gasta mais energia do que o necessário para realizar o trabalho. Você gasta mais. Então, rendimento, trabalho sobre a energia total. Eu só vi cair uma vez, foi ano passado, e não acho que apareça de novo, sendo bem sincero. Sendo exatamente bem sincero. Só que eu prefiro comentar com os alunos, porque é igual os meus alunos no ano passado, graças a Deus eu comentei, porque nunca tinha caído. Energia por energia, Alex. Exato. Não entendi, porque trabalho na energia? É. Trabalho é energia. Só que é a energia que você gasta para movimentar um corpo. Concorda? Concorda? Trabalho é a energia que você gasta para movimentar um corpo? E a de baixo é a energia total. Então, peraí. Olha só, pensa. O tio Expedito vai empurrar uma mesa. Ok? Vai empurrar uma mesa. Ou ele vai te dar uma te pedir para calcular, o João. O Expedito vai empurrar uma mesa. Você concorda que eu tenho que aplicar uma força para empurrar aquela mesa? Concorda comigo? Só que você concorda que eu também tenho que aplicar uma certa força para mover o meu próprio corpo? Porque eu sou gordo, pô. Então eu tenho que aplicar uma força, não tem? Só que essa força, por exemplo, que eu uso, que eu tenho que aplicar, essa energia que eu gasto para movimentar o meu próprio corpo, ela vai ser incluída no trabalho? Não. É uma energia que eu gastei a mais. Concorda comigo? Concorda? É uma energia que eu gastei a mais. Então, essa energia de baixo é a energia total. Então, vamos supor, por exemplo, eu realizo um trabalho de 100 joules, de 100 não, vou pôr de 90 joules. Meu trabalho é 90 joules. Mas ao todo, para movimentar aquele corpo, eu realizei 90 joules de trabalho. Mas ao todo, eu gastei uma energia total de 100 joules. Concorda que eu gastei 10 joules a mais? Que eu gastei 10 joules a mais do que o trabalho que eu realizei? Então aí, dá para eu calcular. Pera, qual então que foi o meu rendimento? Quanto daquela energia, quanto que eu rendi daquela energia? Porque eu gastei 100 de energia. Eu gastei 100. Só que só 90 converteu em trabalho. Aí eu faria, ó, rendimento é igual ao trabalho sobre a energia total. Então, meu rendimento vai ser 90 sobre 100. Que dá quanto? 0,9. E aí, gente, rendimento é dado em porcentagem. Não tem unidade de medida, é dado em porcentagem. Então, por exemplo, 0,9 é quantos por cento?
90%. Hã? Ô Pedro, pode ser, de certa forma sim. De certa forma sim, tá? Não pode levar calculadora, Thaís. Tá? Não pode levar calculadora, tá? Assim, mas rendimento, gente, não vamos ficar embitolado com rendimento. Rendimento não é de cair. Rendimento só caiu uma vez. É o mesmo, exatamente o mesmo. Esses tópicos, gente, as matérias elas vão se conversando. É a mesma coisa de rendimento na química. Mesmíssima coisa. Mas rendimento aqui na física não é de cair. Eu só lembro de cair uma questão no PISM 1 e foi ano passado. E não repete, tá? João Felipe, se você tiver descalculia, cara, ainda assim não pode levar. Você pode levar material de apoio, mas não pode levar calculadora. E você pode pedir um ledor para você. Você pode pedir ledor, você pode pedir mais tempo, só que calculadora, pelo que eu saiba, não. Tá? Orinha, o exercício normalmente ele vai te dar. Ou ele vai te dar, ou ele normalmente dá. Ah, você vai gastar 100 joules de energia. Só que aí você calcula o trabalho, você calcula o rendimento, entendeu? Normalmente ele vai te dar. Na física é o seguinte, não tem segredo. Ou ele vai te dar, ou você calcula. Ou ele te dá, ou você calcula. Não tem muito segredo, não. Tranquilo? Vamos agora para o ponto alto da nossa aula. Né? Ô, Maria Antônia, para quem tem descalculia, tá lá no edital, eu não lembro dessa parte, porque isso mudou para esse ano. Aí eu não li o edital da parte de descalculia desse ano. Tá? Tá lá, para quem tem descalculia com laudo, Maria Antônia tá me ajudando aqui, ó. Maria Antônia, ó, você tá aqui, tá? Ô, Ana Júlia, depende do tipo de energia. Aí nós vamos, inclusive, falar de energia agora. Nós vamos falar do tipo de energia que cai no PIS-1000 agora, tá? Você pode explicar de novo? Rendimento, Maria? Maria, rendimento é basicamente, você vai, ó, para você fazer uma coisa, você vai gastar uma certa quantidade de energia. Só que nem toda aquela energia você vai usar realmente para aplicar o trabalho. É igual, por exemplo, você vai ligar o fogo. Vamos pensar o seguinte: calor é energia, tá? Você liga o fogo para esquentar o arroz. O arroz. Todo aquele calor do fogo vai ser usado para esquentar o arroz? Ou você vai perder parte para o ambiente, já que em torno vai ficar quente? Você vai perder, não vai? Olha só. Não vai perder? Não vai? Então, tá vendo? 10 horas. Então tá vendo que nem toda a energia. Maria Valentina, eu vou confirmar certinho a edital, mas a Maria Antônia falou que sim, eu confio, tá? Eles mudaram a edital para esse ano. Mas se tiver descalculia comprovada, com laudo, tudo. Vou sim, Isa. Tá? Vamos voltar aqui, tá? Então, olha só. Então, tá vendo que nem toda a energia que é fornecida, ela é utilizada para fazer alguma coisa? É igual que eu tô te falando. Por exemplo, eu tenho que levantar esse martelo. Ó, levantei, tá vendo? Levantei. Eu realizei um trabalho. Eu gastei uma energia para levantar. Concorda? Eu gastei uma energia para levantar esse martelo? Eu posso até pegar um martelo mais pesado? Ó, gastei para levantar o martelo, não gastei? Só que, você concorda que além de ter que levantar o martelo, eu também gastei energia para levantar o meu braço? Gastei? Não gastei? Só que o trabalho que eu realizei, o meu trabalho era levantar o martelo. Então, pera, para levantar o martelo, além da energia que eu gastei para levantar o martelo, eu gastei mais energia, não gastei? Gastei para levantar meu braço, gastei às vezes suando, liberando calor. Tá vendo que eu gasto mais energia? Entendeu, Maria? Eu gasto mais energia do que só aquele trabalho? Do que só aquele trabalho que eu realizei? Por isso que eu falei, o rendimento é o trabalho, que é o quanto que eu precisava para levantar aquele objeto, dividido pela energia total que eu gastei. E eu gasto mais. Eu gasto mais energia do que o normal. Tá? Então, é isso, mas não é de cair. Energia total. Coloquei aqui, ó. É T, energia total. A energia total que a gente gastou. Tá? Acontece. Acontece, eu tenho, gente. Ah, eu posso virar o Chapolin aqui do mago. Olha o Chapolin do mago. Ó.
Ó. Pronto, ó. O chapomago colorido. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos para o ponto alto da nossa aula. Vamos para o ponto alto da nossa aula, que é falar. Ensina, Maria Vitória, ensina, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos para o ponto alto da nossa aula, que é falar de energia mecânica. Professor, o que é energia mecânica? Nada mais, nada menos, sempre que eu falar de energia mecânica, é a soma. Ó, somatório das energias cinéticas e potenciais. Tá? Prof, tá bom. Então, se é o soma da energia cinética potencial, então eu tenho que saber que a energia cinética que é essa energia potencial tem. E isso é o mais importante pro. E isso é o mais importante do PISM. Então, vamos lá, vamos falar de energia cinética. Deixa eu tirar aqui, que já vai amassar minhas anteninhas. Ficar bonitinho, que eu vou levantar para vocês verem minhas anteninhas. Aqui, ó. Então, e aí, sem caminho, mandou bem, mandou bem. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, professor, você falou que energia mecânica é a soma da cinética mais da potencial. Então, o que é energia cinética? Energia cinética, gente, é a energia dos corpos em movimento. Energia cinética é a energia dos corpos em movimento. Então, todo corpo, ó, se você tem velocidade, você tem energia cinética. Tudo bem? Tudo bem? Então, falei em energia cinética, estou falando da energia dos corpos em movimento. Então, se o corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. Professor, eu estava perguntando lá atrás as fórmulas de energia. Sim, então agora vamos falar de fórmula de energia. Qual que é a fórmula da energia cinética? Então, ó, energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2. Taf, mas o que é m? O que é o v? V é a velocidade. Tá vendo? Gente, vamos de sistema internacional. Qual que é a unidade do sistema internacional de massa? Unidade de massa do sistema internacional, quem sabe? Quilograma. Qual que é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros. Qual que é a unidade de energia no sistema internacional? Joule. Tá vendo? Estão sabendo tudo. Então, voltando, se eu falei de energia cinética, eu falei diretamente de velocidade. Está confundindo, ô Maria Valentina? Pera. Ô Tânia, você pode estar confundindo com a fórmula da aceleração centrípeta, talvez? Mas não. Energia cinética você pode usar para o movimento circular. Você pode sim, né? Você pode sim, por exemplo, usar essa velocidade como uma velocidade circular, velocidade linear do movimento circular. Mas não é comum, tá? Movimento circular não é de cair no pismo, tá bom? Mas pode ser aquela velocidade. A velocidade inicial, final, é a média. A média, então, Valentina. Valentina, é a velocidade pontual. Não é nem a média, é a pontual. Velocidade, ó. Pontual.
naquele ponto. Então, por exemplo, se no início eu tenho velocidade 0, minha energia cinética é 0. Se depois eu tô com velocidade 2, a minha energia cinética é 1. Aumentei a velocidade para 3, a minha energia cinética aumenta. Tá? Quando o momento de uniforme, tipo uma caneta rolando sem acelerar, eu tenho o mesmo nível de energia cinética. É o mesmo nível, Maria Luísa, é o mesmíssimo nível, tá? A energia cinética ela é igual em todos os pontos. Tá? Exatamente. Já é? Eles podem pedir conversão de unidade em energia? Ô, Maria Eduarda, eles podem, por exemplo, te dar a massa em grama e pedir para você converter em quilograma. A velocidade pode aparecer em quilômetro por hora, mas pode, né? Tá no edital. É muito incomum, né? É muito incomum, é muito incomum eles pedirem para ficar convertendo, mas pode aparecer, tá? No caso do Joule, ô Maria Eduarda, se ele te pedir, ele vai te ensinar. Tirando isso, essa daqui, ó, calma aí. Aqueles prefixos, lembra? Do quilo, deca, desse, cent, milho. Esse prefixo vocês conhecem? Esse prefixo aqui? Conhecem? Que é a mesma coisa do metro, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso daqui pode ser utilizado para joule também. Então a gente pode ter. Então, professor, a gente tem lá quilojoule? Tem quilojoule. Hectajoule? Tem hectajoule. Decajoule? Tem decajoule. Joule, decijoule, centijoule, milijoule. É comum aparecer? Não. É muito incomum de aparecer. Mas pode aparecer. Tá? Que é isso, Maria Eduarda? Tu lembrou da cagada, Maria Eduarda? A gente fala que cagada mole deixa melado? É disso que você lembrou? É a mesma coisa, Maria Valentina, de 10 em 10 padrão, tá? Padrãozinho e tranquilo, tá? Tá, padrãozinho. Tá? Maria Clara, você quer falar alguma coisa? Peraí, acho que a Maria Clara quer falar pra gente voltar lá pra nossa energia cinética. Calma lá. Desce macia também pode ser. Vou dar a voz pra Maria Clara. Desce molhada, tem variações, tem variações. É que eu acho que quanto pior, pior. Maria Clara, pode falar. Acho que ela não queria falar, não. Então, deixa eu baixar as mãozinhas aqui. Se ela quiser falar, depois ela fala de uma pergunta. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, energia cinética é a energia voltada à velocidade. Agora, prof, e o que é uma energia potencial? Energia potencial é uma energia que pode ser armazenada. Ah, não, tranquilo. É uma energia que pode ser armazenada. Mas, vamos lá. Ô, Clóvis, essa daí tem um melhor. Vovô e vovó mais 2 anões num triângulo sexual, uma pirâmide sexual. Ou mais 2 anões numa suruba. Oh, desculpa, gente. Esquece que eu falei, volta pra cá, foca na aula. Torricelli é muito cruel. Olha só, vamos pensar o seguinte. Ô, Alice, tá aí? Alice, você quer fazer o quê, Alice? Que curso que você pretende cursar? Já sabe? Em que nós vai postar sua fotinha de aprovado daqui a pouco? Desculpa, Cami. Mano, ó, mostra pra eles, ó. Pais da Camila. Eu amo vocês também, tá? Ô, Camila, vamos lá então você, já que a Alice não respondeu. Camila, você daqui a 3 anos nós vamos estar postando fotinha sua de aprovado em quê, Camila? Média. Gente, responde pra mim. Hoje, a Camila, ela é uma grande médica? Hoje, no dia de hoje, ela é uma grande médica? Não. Mas ela tem o potencial para ser. Não tem? O potencial para ser uma grande médica? Não tem? Então a energia potencial é isso. É uma energia que está armazenada, mas que pode se transformar
em cinética. Ela pode se transformar em movimento. Tá vendo? Ela tá armazenada, mas ela pode. Quer ver um exemplo? Olha só. Olha a capivara. Olha a capivara amarela. Tá vendo essa capivara aqui? Tá vendo? Né? Ela tem energia cinética aqui, gente? Ela tem energia cinética? Não, tá parada, correto? Só que ela tem potencial. Porque, olha, se eu soltar, ela não começa a se movimentar? Se eu soltar, ela não começa a se movimentar? Então, ela tem uma potencial. É uma potencial, por sinal, que a gente chama de potencial. Vou assim, Miguelzão, de potencial gravitacional. A potencial gravitacional está relacionada à altura. Todo corpo, tá? Todo corpo que está a uma certa altura do chão, ela tem uma energia potencial. Ele começa a cair, ele vai transformar essa potencial gravitacional em cinética. E a energia potencial gravitacional, gente, energia cinética, professor, eu tenho que lembrar a fórmula? Infelizmente, para o PISM 1 você tem que saber essa fórmula. Tá? Para o PISM 1 e para o PISM 3. Tem que saber, PISM 2 não. Me perguntaram de energia térmica é só PISM 2, tá? Só PISM 2, Eduardo. Energia térmica não cai no PISM 1. Já é? Vamos lá. Então, energia potencial gravitacional está relacionada à altura. A fórmula de potencial gravitacional, gente. Professor, quais energias que mais caem no PISM? Cinética e potencial gravitacional. Eu vou falar de uma outra potencial, mas ela não é de cair, tá? Potencial gravitacional, então, nossa querida, EPG é igual a MGH. Então a gente fala que a energia potencial gravitacional. Então, eu não vou escrever de novo, né? Com uma setinha. Energia potencial gravitacional é a multiplicação da massa vezes o G, que é a gravidade, vezes o H, que é a altura. Tá joia? MGH. Tranquilo? Tranquilo? Pedro, enquanto ela não chegar no chão, ela tem. Pode, Helena. Se ela estiver abaixo do chão, pode. Mas no PISM não vai cair, tá? No PISM não cai a negativa. Só positiva bonitinha. Tá? Já é? Se você tem uma bola em movimento já caindo, ela tem. Pedro, é o que eu tô falando. Enquanto ela tiver altura, ela tem. Ela só deixa de ter a energia potencial gravitacional quando ela chega no chão. Tá? Explica de novo. Ô, Gigi. Ô, Eduardo, abaixo do nível, teoricamente, do chão. Porque se a gente tem um chão abaixo do nível do mar, e você quer considerar como abaixo do ponto zero, vamos pôr assim, abaixo do ponto que você considera o ponto zero. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso ter energia daqui até o chão da minha casa, mas eu posso estar num prédio. E se eu quiser considerar o chão da minha casa como ponto zero, eu posso. Então, seria abaixo, mas por isso que eu falei, não cai. Tá? Tá? Não cai. Tá? É o que eu tô falando, Maria Eduarda. Enquanto eles dão um G igual a 10 novamente. Enquanto ela tem uma certa altura em relação ao ponto zero, em relação ao chão, ela tem potencial. Ela tem energia potencial. Beleza? Se ela está a uma certa altura do chão, ela tem energia potencial. Por quê? Energia potencial é armazenada. A gravitacional é armazenada na altura. Então, se ela está a uma certa altura do chão, ela tem potencial. Ah, professor, mas ela vai ter cinética? Também tem. Ela pode ter energia potencial e cinética ao mesmo tempo. Ela pode ter. Entendeu? Ela pode ter as duas. Entendeu? Vamos lá. Você entendeu o que é energia cinética? Entendeu? Que a cinética é quando o corpo está em movimento. A potencial gravitacional, ela é uma energia que ela fica armazenada quando o corpo ele está a uma certa distância do chão. Beleza? Beleza? Ele está a uma certa distância do chão. Tranquilo? Só que você concorda
que, olha, a capivara tá caindo. Você concorda que enquanto ela tá caindo, ela começa a ter velocidade, não começa a ter velocidade? Então ela começa a ter cinética. Só que você concorda, por exemplo, pensa que ela tá caindo, você tirou uma foto, tá? Você concorda que ela ainda tá a uma certa distância do chão? Concorda que ela tá a uma certa distância do chão? Ao mesmo tempo que ela tem a cinética porque ela está em movimento, ela também está a uma certa distância do chão. Então, se ela está a uma certa distância, ela também tem a potencial gravitacional, entendeu? Ela não chegou e parou, ela não deixou de ter altura. Ela só para de ter a potencial gravitacional quando ela chega lá no chão. Sacou? Então, enquanto ela tiver altura, ela tem que ter a potencial gravitacional. Ela pode estar em movimento, ela vai transformando. É o que a gente chama de transformação de energia. Já ouviu aquela frase? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Não é? Olha só. Olha só. Você concorda? Potencial. Não, ela é uma energia que existe, ela é uma energia que está armazenada. Não, ela é uma energia que a gente usa. Entendeu? Vamos lá. Olha só. Você concorda comigo? Já ouviu falar dessa questão de energia? Então, por exemplo, o que acontece? A gente come, a gente se alimenta, não se alimenta? Não se alimenta? Alimento, a gente ingere energia. Concorda que a gente ingere energia? As calorias. Caloria é uma unidade de medida de energia, inclusive. Tá? A gente ingere energia. E aí a gente vai correr. Concorda que a gente pega essa caloria, essa energia que a gente ingeriu e gasta ela correndo? Gasta ela correndo? Então, olha, eu peguei a energia que eu ingeri, que às vezes veio de um bombom, por exemplo. Vou sim, tá? Que eu peguei de um bombom, por exemplo, e transformei em energia cinética, tá vendo? Que eu usei ela para correr. Tá vendo? A potencial é a mesma coisa. A potencial, ela vai se transformando em cinética. Olha só. Você lembra de EVV? Quando a gente deixa um objeto cair? Ele não cai aumentando a velocidade? Ele não vai aumentando a velocidade quando ele vai caindo? Então, se ele vai aumentando a velocidade, ele não vai ganhando mais energia cinética. Ele vai aumentando a velocidade, dito isso, a energia cinética vai aumentando, não vai? É acelerado. Então, a energia cinética vai aumentando, aumentando, aumentando. Não vai? Só que você concorda que ele vai aproximando do chão? Ele vai ficando mais próximo do chão? Concorda que ele vai ficando mais próximo do chão? Então, pera, a energia cinética vai aumentando. Mas a potencial não tem a ver com a altura que ele está do chão? Não tem? Então, olha só, a potencial vai diminuindo. Então, ele vai abaixando, a velocidade aumenta, a altura diminui. Então, ele ganha energia cinética e perde potencial. Ele transforma uma na outra. Igual a gente transforma a energia do alimento para a gente utilizar no nosso dia a dia, a potencial ela pode ser transformada em cinética. Entendeu? Por isso que ele pode ter os dois ao mesmo tempo. Porque ele está a uma certa altura do chão, então ele tem potencial. Mas se ele tem velocidade, ele também tem a cinética. Então as duas podem acontecer juntas. Você perde uma para ganhar a outra, sem dúvida. Sim. Você vai perdendo uma e ganhando outra. Elas vão oscilando. Entendeu? Você vai perdendo uma e ganhando outra. Você pode fazer. Entendeu? Agora foi? Ah, show. Então, tá, potencial, vamos lá. Potencial é todo tipo de energia que pode ser armazenada. Igual, por exemplo, meu objeto tá aqui em cima. Ele tem uma energia armazenada, tá parado. Tá dentro dele aqui. A energia armazenada que pode se transformar em energia cinética, que pode fazer esse corpo se movimentar. Entendeu? Quer ver um exemplo da outra? Você vai entender? Agora tem que achar uma molinha aqui. Achei uma mola. Estão vendo aqui? Essa molinha aqui? Estão vendo a molinha aqui? Essa aqui? Então, a outra potencial que a gente fala é elástica. Olha só. Peguei essa molinha, estiquei. Ela está em movimento, gente? Ela está em movimento? Tá? Não. Mas olha, viu que se eu soltar, ela se movimenta para voltar para o ponto original? Ó, ó. Enquanto estou segurando, Maria Eduarda, ó. Enquanto estou segurando. Deixa eu pegar até outra melhor aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Eita, achei uma boa aqui. Achei uma boa. Aqui, essa aqui, ó. Tá boa. Ó. Peguei. Não. Maria Eduarda, aí depende do referencial. Beleza, mas no PISM,
a gente não vai considerar referencial não inicial. Então, todo referencial ele vai estar em repouso. Tá? Todo referencial vai estar em repouso em relação às coisas. Então, olha só, tá vendo aqui? Está em movimento? Não. Relaxa. Está em movimento? Não está. Então, ele não tem energia cinética. Mas na hora que eu solto, ela sai daqui, ele se movimenta até chegar aqui. Tá vendo? Aí, quando ele estava esticado, ó, quando ele estava esticado, ele tem o que a gente chama de energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Ele tem uma energia armazenada. Ele tem uma energia armazenada. Quando eu solto, ele transforma essa energia armazenada em cinética para voltar para o ponto inicial. Então, a energia potencial elástica, ó, relacionado à deformação de objetos elásticos. Tá vendo? Tem o potencial de ser transformada em cinética, ô Tarcísio. É porque ela pode ser transformada em cinética. É igual, por exemplo, quando você vai usar um estilingue, beleza? Você concorda que você deforma um elástico? Você vai deformar um elástico? Na hora que você solta, olha só, ele vai transformar toda aquela energia potencial elástica e vai pôr a pedra em movimento. Então ele vai transformando a potencial elástica em cinética. Tá vendo? Potencial elástica em cinética. Quanto maior a altura de um objeto, maior vai ser a energia potencial gravitacional, e quanto maior a deformação do objeto. Exatamente, Nicolas. Exatamente. Tá? Ó, igual aqui, ó. Ó. Potencial elástico. Soltei e voltou à ponta original. Ninguém viu. Deixa eu voltar para cá para minha toquinha. Tá? Deixa eu pôr minha toquinha de novo aqui. Vai ficar bonitinha. Quase quebrei o negócio. Tá? Professor, a potencial elástica aparece muito? Eu lembro de uma questão só no PISM. Agora, energia potencial gravitacional, você tem que saber. Prof, mas a potencial elástica tem fórmula? Tem. É basicamente energia potencial elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2. E, professor, só letra que eu nunca vi na vida. Tá. Energia potencial elástica. O x é a deformação da mola do objeto elástico. E o K é o que a gente chama de constante elástica. Tá? K é o que a gente chama de constante elástica. Como assim constante elástica, prof? Pensa. Você concorda comigo que para eu mudar, para eu deformar o meu cabelo, essa não é de cair, o que eu falei, Ju, essa caiu uma vez só. Para eu deformar o meu cabelo, é fácil, não é? Não é fácil eu fazer essa deformação na molinha do meu cabelo? Agora, e se eu for fazer a deformação numa mola de carro? É bem mais difícil, não é? E numa mola de caminhão? É mais difícil ainda, não é? Então, cada mola tem a sua particularidade. Cada mola tem a sua constante elástica. Então, essa constante elástica, cada mola vai ter a sua. O PISM vai te falar ou ele vai te pedir, né? E o X é a deformação da mola. Tá? X vai ser a deformação da mola. Tranquilo? Vamos de exercício então, gente? Vamos de exercício? Vamos? Deixa eu colocar uma... Ó, essa daqui. Pode sim. Tá? Pode sim. Ó. Cadê a questão, gente? Não apareceu aqui para nós. Foi uma gostosinha pra gente fazer. Não, a questão estava aqui. Aí a questão sumiu. A questão estava aqui. Ela sumiu do meu slide, ó. Empecilhos, eu coloco ela de novo. Ela sumiu, eu coloco ela de novo. Eu tô pulando o slide, ela não aparece. Eu coloco ela de novo. Vamos começar por uma fácil. Vamos começar por uma fácil, ó. É um 12% que vocês ignoram. Ela não te quer. Vou lançar a enquete, tá, gente? Quero a resposta da enquete.
Lancei a enquete. Quero ver o que vocês vão responder nessa. Essa daqui não é exatamente do pismo, João. A próxima é. A próxima é do pismo. Essa daqui eu quero só ver como que tá. Como calcula a energia absorvida pelo chão? Ô, João, absorvida, aí você vai calcular, depende do que você está falando. Se for por atrito, é a energia cinética que foi perdida. Se for após o impacto, é também a energia interna, que foi a energia que foi perdida, menos a energia menos a energia que virou som, por exemplo. Então depende da ocasião, tá? O pismo não traz muito disso, não. Por isso eu trouxe essa, tá, para entender isso aqui, ó. A enquete, ela tem 9 bolinhas ali do lado do chat, e aí tem enquete. Aí você vai lá e consegue responder. Para quem está no celular, vai nos 3 pontinhos, tem ferramentas de reunião, ferramentas da reunião, e aí lá tem enquete. Tá, vamos lá. Posso fazer então? Já posso engatar na questão? Vou lendo enquanto isso, tá? Enquanto estão fazendo, eu vou lendo. Vamos lá. O gráfico a seguir representa a energia potencial gravitacional em função da altura de um mesmo objeto posicionado próximo à superfície dos planetas, W, X, Y, Z, de um sistema estelar. Considere que o objeto se encontra na mesma altura em cada um dos planetas. Vou botar na mesma altura aqui, ó. Está nesse ponto aqui, ó, mesma altura, tá vendo? Ó. Estamos falando da mesma altura. Então, aqui, 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 aqui. Nessas condições, o objeto é igual, não é, gente? O objeto não é igual? Não é? Então, pera. A massa é igual, a altura é igual. Concorda? Vamos lá. Nessas condições, esse objeto está submetido a uma aceleração gravitacional mais intensa no planeta. Vocês lembram que a gravidade ela depende do planeta onde está o objeto? A gravidade na Terra é 10, na Lua é 1,6. Ele me falou. Mesmo objeto. É o mesmo objeto em planetas diferentes. Tá vendo? Então vamos lá. Olha só. Então o que acontece? Cada planeta, cada local que você está, tem uma gravidade. Se você está na Terra, a gravidade é 10. Se você está na Lua, é 1,6, por exemplo. A gente pode mudar de planeta. E aí, qual que é a fórmula de energia potencial gravitacional, gente? Qual que é? MGH. GMH, ou HGM, MGH. Vamos lá. A massa é igual em todos os planetas, não é? A massa do objeto. O objeto mudou de um planeta para o outro? Não. Então a massa é igual. A altura é a mesma. Ele não falou que considerar a mesma altura? Ele falou, há uma mesma altura. Então a altura é a mesma. Então eu ponho igual aqui. O que acontece? Você concorda comigo
que se a massa é igual e se a altura é igual, para eu mudar o valor da energia, eu tenho que mudar a gravidade? Concorda? E aí, vamos lá. Vamos pensar. Se a gravidade vai de 10 para 20, a energia vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, né? Então, quanto maior a energia, maior a gravidade aqui. Então é só ver, ó, energia. Qual que tem maior energia? Aqui em W. Letra A. Esse é facinho. Esse é facinho, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vou falar. Vendo? Agora vamos fazer de cálculo? Vamos fazer o de cálculo? Vamos fazer o de cálculo, então. Vamos, give me uma de cálculo agora. Uma de cálculo, então. A Z está começando? A Z é energia muito baixa, né? A gravidade está muito baixa. Não é que ela está começando, é que a gravidade é baixa, né? Se é pouca energia, a gravidade está baixa. Entendeu? Pode falar, Camila. Então, a resposta é a letra A. Camila, eu posso aparecer por lá, principalmente se você estiver em juiz, se você tiver, eu não sei, segundo dia. Ué, Alex, vamos lá. Ele quer saber aonde, ó. Olha o que ele pergunta, ó. Nessa condição, o objeto está submetido a uma ação gravitacional mais intensa. Ação da gravidade mais intensa. O que é a ação gravitacional mais intensa? Maior gravidade. Entendeu? Maior gravidade. É o que ele pediu, o comando da questão. Então, vamos voltar aqui. Essa aqui, 2 minutos para vocês fazerem. Para eu fazer com vocês. E logo depois, a gente finaliza. 2 minutos. Vou mimir agora. Ai, gente, tô com saudade do Ninho. Acho que vou ter que ir lá roubar ele lá no quarto. Posso? Claro. Aqui vocês vão usar as duas fórmulas, ó. Energia. Ó, energia mecânica, energia cinética. Mais energia potencial. Energia cinética. M, V ao quadrado, sobre 2. Energia potencial. M, Z, H. Aqui eu vou finalizar um tópico, que é o que aparece na hora de energia. Quero saber o que marcariam. Não é N, não é M, energia mecânica. É energia mecânica. É aquilo que eu falei que é a soma das duas. É PG, vou colocar PG aqui. É o Mzinho de mecânica. Mechanics. Aí, Taito, não precisa, cara. Não precisa. Vou te explicar. Neste caso, a gente vai acabar cortando, Yaya. Vai acabar cortando. É porque aqui é o último tópico, é a última partezinha de tópico da aula que eu quero explicar para vocês. Quero ver se alguns já pegaram a manha do que vai acontecer. Tá? Aí você vai ver. Pode arredondar? Arredondar o quê, Maria Eduardo? Pode arredondar o quê? Corta as massas, a gente vai acabar. 24, aí pode. 24,5, 22. Vamos lá.
Posso fazer? Posso explicar? Olha só. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou botar as fórmulas aqui do lado. Lembra que eu estava falando com vocês? Deixa eu pôr energia mecânica. Lembra que eu estava falando com vocês? 7, eu tenho um monte de 7. Vamos ver. Lembra que eu estava 6,9, aí tá redondo, aí dá 7. Não, perfeito. Lembra que eu estava falando com vocês que a gente pode fazer a energia cinética se transformar em potencial e a potencial em cinética? Lembra que a gente estava falando isso? Lembra? Então, olha só. Existe uma coisa na parte de energia que é um tópico chamado conservação de energia. A energia pode se conservar. Então, o que acontece? A energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Então vamos pensar o seguinte. Aqui no início, quando ele saiu aqui, e aqui no final, depois que ele desceu, ó, 2,45 metros. Lá no início, ele partiu, ó, uma das modalidades do skate é o bowl, disputado em espaço em formato de bacia. Supondo um bowl com profundidade 2,45, a altura que eu coloquei ali, qual a velocidade máxima de um skatista partindo do repouso? Você concorda que no início aqui, ó, a velocidade dele é 0. Concorda que a velocidade é 0 aqui no início? Concorda? Só que ele tem uma certa altura em relação ao chão, não tem? Não tem? Então aqui no início, a energia cinética dele é quanto, gente? A energia cinética é 0. Se a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Porém, ele tem energia potencial gravitacional. E aí ele vai descer até o ponto mais baixo. Aqui agora, o ponto mais baixo. Você concorda que ele vai chegar com uma velocidade diferente de 0? Concorda? Que ele chega com uma velocidade diferente de 0? Então ele agora vai passar a ter energia cinética. Então a energia cinética vai ser diferente de 0. Porém, qual que é a energia potencial gravitacional dele aqui? Ele chegou no ponto mais baixo. Ele tem potencial gravitacional no ponto mais baixo? No chão? Não. Potencial gravitacional é 0. E aí é onde eu te falo, conservação de energia. Então pensa, ó, no início, a energia cinética no início mais a energia potencial gravitacional no início é igual à energia cinética no final mais a energia potencial gravitacional no final. No início, a cinética é 0. E a gravitacional é o quê? mgh. No final, a cinética é 0? Não. Então, mv ao quadrado sobre 2. E a gravitacional não é 0? Não é 0? Vocês me falaram? No ponto mais baixo, não é 0? Lá no final? Então pronto. Somar 0 a qualquer coisa, eu faço o que com 0? Ignoro, né? Então mais. Então eu ignoro, não ignoro? Quando eu somo 0? Eu não ignoro? Então olha como que vai ficar, ó. M vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é 2,45, é igual a M vezes a velocidade no final, que é a velocidade máxima, ao quadrado, sobre 2. Tá vendo que o M está multiplicando dos dois lados? O que a gente faz com a massa? O que a gente faz com a massa? Fala aí. Corta. Por isso que eu falei que não precisaria. Corta a massa. A massa não. É a altura. Ele falou que é a profundidade do bowl. O 10 é a gravidade, ó. A aceleração da gravidade é igual a 10. Aqui a linha. A aceleração da gravidade é igual a 10. Tá? Então vamos lá. Alexia, lembra que eu te falei que a energia cinética se transforma em energia potencial e a potencial pode se transformar em cinética? Lembra? Então ela vai se conservar. Ela se transforma de um em outro. Então, se eu pegar a energia mecânica é a soma da cinética mais da potencial, não é? Então, se eu somar a cinética mais a potencial em todos os pontos, se ela se conservar, ela tem que ser igual. Entendeu? Então, eu somei cinética mais potencial. É igual a cinética mais potencial.
Por quê? Porque aquela potencial, ele estava numa altura muito, ele estava lá numa certa altura, não estava? Ele não estava lá no alto, não estava? Ele não foi diminuindo a altura, não foi? Diminuindo a altura? Então ele foi perdendo potencial, não foi perdendo potencial? Só que, ao mesmo tempo, ele não vai ganhando velocidade. Enquanto ele vai descendo, ele vai aumentando a velocidade. Então ele vai perdendo potencial, mas ele vai ganhando cinética. Então ele vai transformando a potencial em cinética. Por isso que se eu pegar e somar cinética mais potencial no início, tem que ser igual em todos os pontos. Igual no final. Sacou? Faz a última parte de novo. Então agora vamos lá para a última parte. Eu peguei até aqui, ó, tava aqui. Então a cinética lá no início, a velocidade era zero, cinética zero. Coloquei aqui, ó, cinética zero. Nós vamos cortar. Só que tem a gravitacional. E lá no final, ele chegou com uma velocidade diferente de zero. Só que ele não tem mais altura. Então, se ele não tem altura, ó, a potencial passa a ser zero. Tá vendo? Ó, potencial é zero. Cinética. Potencial. Cinética. O G valendo 10 porque ele me falou. Agora é só substituir. MG, ó, MG, H, M, V ao quadrado. Então, o M está dos dois lados. Então, M com M corta. Aí sobrou 10 vezes 2,25. Ó, 20 vezes 2,25. Quanto que dá aqui? Então, vai ficar, ó, vamos lá. 24,5 é igual a V ao quadrado sobre 2. O 2 que está dividindo passa para o outro lado. Multiplicando. Ó, portanto, 2 vezes 24,5 é igual a V ao quadrado. Então, minha velocidade ao quadrado vai ser quanto? 49. Esse quadrado passa para o outro lado. V igual a raiz quadrada de 49, que dá 7. Resposta, letra C de dog. C de doguinho. Tá vendo? Doguinho. Aonde você vai entender, Cauã? Explica-me aqui. Explica-me aqui que eu te ajudo. Vem, Cauãzão. É... Ah, tá. Ó, vamos lá. Então você está aqui no final. Vamos pegar aqui no final. Vamos lá. Tá aqui, né? O 2 não estava dividindo o V ao quadrado? O 2 não estava dividindo o V ao quadrado? Não estava? Então, se ele estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, ele saiu daqui, ó, passou para cá, ó, multiplicando. 2 vezes 24,5 eles usaram o G igual a 9,8. Por isso que dá essa distorção. 2 vezes 24,5, 49. Então, ó, fica 49 é igual a V ao quadrado. Beleza? Beleza? Tá aqui, Cauã? Fiz a multiplicação. Eu posso inverter os lados, Cauã, porque fica mais fácil, né? Porque se é igual, 49 igual a V ao quadrado, V ao quadrado igual a 49. Eu quero sumir com esse quadrado. Para eu sumir com o quadrado, o que eu faço? Para eu sumir com o quadrado, o que eu faço? O que eu vou usar? Raiz, não é? Não é a raiz que é o oposto do quadrado? O oposto de quadrado é raiz. Concorda comigo? Então, ó, V ao quadrado é igual, ó, V ao quadrado não, né? Agora deixa eu ter. Então, V é igual a raiz quadrada de 49. Quanto que é a raiz quadrada de 49? V é igual a 7. Entendeu? Gente, eu queria ficar aqui, por mim, a gente ficaria até 2, 3 da manhã. Só que eu não posso. Que bom, obrigado, Clóvis.
Só que eu não posso. Isso não é tudo que eu devo oferecer. Como eu já disse, vocês vão me ver em madrugadão, vocês vão me ver em aulão, vocês vão me ver em aula. Mas vocês vão ter overdose de ESP, gente. Caio, Maria Antônia, Pisces gosta de energia pra caramba, tá? Gosta de energia pra caramba mesmo. Então isso não é tudo que a gente tem a oferecer, tá? Gente, a gente tem muito mais. O cursinho tem muito mais. Então, quem não é aluno, gente, ó, tá perdendo uma oportunidade, viu? E quem já é, continua. Eu apareço nas aulas, tá? E aí, para quem, né, não vou ficar repetindo muito, porque a gente já aprovou mais de 20%, já passamos de 400. A minha última contagem estava em 437, se eu não me engano. Só que tem mais gente chegando falando que foi aprovado. Então, assim, tá aumentando. Então, a gente não pode dar um número fechado ainda. E, assim, 91% das vagas já foram preenchidas. Isso até a hora que eu fiz o slide, que foi antes do meu primeiro aulão. Então, cuidado. Para quem não fez a vaga, não reservou a vaga ainda, cuidado. Corre lá. Tá? São limitadas mesmo, João. São limitadas mesmo. Sabe por quê, João? A gente zela por um atendimento de qualidade no curso. Então, se eu deixo essas vagas muito em aberto, o que acaba acontecendo? Eu tenho muita demanda, eu posso acabar pecando na qualidade. Para a gente não fazer isso, para a gente ter um professor, igual você vai ter acesso aos professores, tudo. Para os professores conseguir dar conta de responder todo mundo, para os monitores conseguir dar conta, para ficar tudo organizado, para o simulado, a gente conseguir corrigir simulado a tempo, porque o simulado, cada professor corrige. Então, assim, a gente corrige mesmo o simulado, a gente não joga. Então, tem muito cursinho aí que só pega simulado aberto, joga em chat GPT, pega a redação, joga no chat GPT e dá aquela resposta ali. A gente não faz isso. A gente é o professor mesmo. Eu, igual agora, eu tô acabando de corrigir o que o pessoal tá mandando, porque o pessoal do extensivo tá com o simulado em aberto. Eu tô corrigindo todas. Então, assim, para que a gente consiga ter isso, a gente tem que ter uma limitação, entendeu? A gente tem que ter um número limite de vagas. Senão, para a gente não perder a qualidade, porque a gente quer entregar excelência, a gente entrega excelência. Então, para que isso não aconteça, para a gente não perder essa excelência, a gente tem que limitar, tá? Exatamente por causa disso, é o que eu falei, né? As aulas gravadas, a aula que você também tem tudo lá na plataforma, as aulas... Gente, isso daqui, você viu que teve um pequeno momento que eu fechei a aula, o pessoal que é da minha turma sabe, eu não fecho a aula hora nenhuma. Né? Eu fechei porque estava tendo muita conversa atravessada. O pessoal perguntando, isso aqui cai, isso aqui cai, isso aqui cai. E aí não era o foco da aula aqui agora. Né? Então, era só para a gente conseguir alinhar tanto se preparar. Depois eu abri o chat, a gente ficou interagindo, porque é o que a gente gosta, é o que a gente preza, é o que é legal. Né? Que aí o pessoal não cochila, o pessoal fica atento até o final. Né? Vocês não têm WhatsApp, vocês têm o WhatsApp lá também. Simulado, tudo muito completo, igualzinho à prova. Tá? Então, assim... Realmente, você teve que voltar, tá vendo? Acontece, tá? Então, gente, olha, muito obrigado pela companhia. Foi muito, muito bom realmente estar na presença de vocês, tá? Ó, legal. Foi excelente estar na presença de vocês. Ó, tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Beijão no coração. E até a nossa próxima. Quem for da minha turma, até semana que vem. Quem não for, eu apareço em aulão, eu apareço em madrugadão, eu apareço em projeção, eu apareço do nada no meio de uma aula. Bufo, falou expedito 3 vezes, do nada eu apareço. Acontece. Tá bom? Vocês se acostumam. Dizem que eu sou quase onipresente no cursinho. Eu apareço no meio de um monte de aula. Tá, gente? Então, ó. Beijão pra vocês. De coração mesmo. Ó. Bye, bye, gente. Bye, bye.